O que eu aprendi fazendo 4 concursos públicos em torno de um ano. Seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Lízias Ernesto, sou advogado e criei esse canal com o intuito de compartilhar um pouco da minha experiência da advocacia, entre outras coisas que eu gosto de fazer. Agora eu tô com um tripé novo, tô gravando de tarde. Hoje o vídeo sai, esse vídeo sai hoje. Bom, vamos lá, o vídeo de hoje é um pouco que eu aprendi fazendo 4 concursos públicos em torno aí de um ano. Minha experiência, o que eu aprendi e o que vocês também podem estar aprendendo. Para contextualizar, eu terminei a faculdade de Direito em 2023 e eu passei na OAB no 9º semestre. Então, quando eu saí da faculdade, eu já me inscrevi na OAB e já fui advogar. E aí, meio que eu emendei os estudos, né? Eu saí de um preparatório, saí de um estudo da faculdade e fui me preparar para concurso. Essa transição, né, de estudo que eu fiz, eu senti muito pelo fato de que é diferente. Um estudo para concurso não é a mesma coisa do que você estudar para a faculdade. Na faculdade, né, por mais que você esteja ali estudando, né, para uma matéria específica, lendo lei, enfim, fazendo resumos, não é a mesma coisa, né? O concurso público ele demanda um pouco mais de estratégia de estudo, né? E um pouco mais de tempo também. E falando de tempo de estudo, eu estava me preparando para um concurso público específico, né, que saiu no final de 2024, e eu comecei a estudar para esse concurso, né, em fevereiro de 2024, praticamente, janeiro, fevereiro. Então, e o concurso só foi sair, né, só foi ter a prova, o edital abriu só no segundo semestre de 2024 e a prova foi em dezembro de 2024, que foi o concurso do TJMT, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que teve em dezembro de 2024. E aí, no meio do caminho, né, saiu também o concurso do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Eu decidi fazer, né, do TSE. Foi um erro meu, tá, fazer esse concurso. Ele era para ser, ele foi inicialmente, né, divulgado para sair, acho que em agosto de 2024, só que aí adiaram ele saiu para dezembro de 2024. Então, meio que eu fiz 2 provas em torno de 2 semanas, né? Eu lembro que o concurso do TJMT foi numa semana, uma semana antes do concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, passei 2 semanas fazendo prova, praticamente. E o meu erro foi eu ter feito para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Muitos vão discordar de mim, que eu tinha que aproveitar o estudo e tudo mais. Realmente existe essa estratégia, né, de você estar estudando e aí você, no meio do caminho, você aproveitar o estudo para alguns concursos. Só que no meu caso, eu senti que... Mas eu fiz errado, por quê? Porque eu estava me preparando para o TJMT e a banca do TJMT era a FGV. E do TSE, a banca do TSE era a Sebrasp. Então, olha aí, a Sebrasp, o modelo de prova da Sebrasp é totalmente diferente da FGV. Então, assim, eu senti muito isso quando eu fui fazer a prova, porque eu estava estudando para uma banca, né, para a FGV, passei praticamente um ano só para a FGV. E aí, nisso fui fazer uma prova da Sebrasp. Dei uma sentida muito grande, porque eu nunca tinha feito uma prova da Sebrasp, né, primeiro. Eu estava estudando para fazer prova da FGV. Eu acho que eu só fiz questões da Sebrasp no meu estudo em simulados mesmo, mas chegou ali no momento eu meio que foi diferente, né? Eu senti ali que foi diferente, obviamente, né? Os objetivos de estudo são diferentes. Então, o meu maior erro foi esse, né? Se fosse a mesma banca, tudo bem, agora bancas diferentes. E já vai minha primeira recomendação, você que está estudando para concurso público, se você já está estudando, né, para algum determinado cargo, com banca já definida, ou que já tem previsão de uma banca, não tente mudar tanto de banca assim. Não fique pulando de banca em banca. Por quê? Porque isso, para quem é iniciante, pelo menos, igual eu senti muito, né? A Sebrasp ela tem um modelo de prova mais objetivo, né, com as perguntas mais objetivas, certo e errado. Tirando o português, né, as questões de direito, né, de conhecimento específico, certo e errado. E muitas vezes ela pede objetivamente, quase letra da lei. Também eu senti que a Sebrasp, pelo menos nessa prova do TSE, não sei em outras provas, né? Quem tem experiência com Sebrasp pode comentar aí embaixo para mim saber,
mas eu senti que nessa prova do TSE, a Sebrasp trouxe mais, digamos assim, trouxe mais jurisprudência, né? Mais questões de jurisprudência. Então, tinha lá, eles colocaram uma jurisprudência, né? Um enunciadinho com a jurisprudência e perguntou se era certo ou errado, mudando, assim, coisa mínima, assim. Então, assim, a pessoa tinha que ter a jurisprudência decorada na cabeça, praticamente, para saber se aquilo era certo ou errado. Inclusive, estou aqui com a prova da Sebrasp, né? 120 questões. Outra coisa que eu já recomendo para outros motivos, né, para você não ficar pulando de banca em banca, é o seguinte: todo concurso público vai ter redação, né? Basicamente, quase todos vão ter redação. E a Sebrasp, o modelo de você fazer a redação da Sebrasp é totalmente diferente da FGV. A FGV, ela pega mais ali aquele modelo do, não vou dizer do Enem, mas ela pega um modelo mais assim subjetivo, onde você, né, onde ela te dá um tema e você pode descrever daquele tema, ela te deixa meio que livre. A Sebrasp não. Nesse concurso da Sebrasp que eu fiz, já não é desse jeito, né? A redação da Sebrasp já é diferente. Ela te dá ali 2 perguntas para você responder na redação, e você precisa responder na redação. Inclusive está aqui, ó, não sei se vai, foca, enfim, ó, ela dá 3, né, perguntinhas ali na redação e você tem que responder essas perguntas, né? No meio da sua redação você tem que responder. Eu achei isso bom na Sebrasp? Achei. Por que eu achei bom? Pelo fato, né, de você ter ela te dá um tema e dá umas perguntas para você se direcionar. Só que ao mesmo tempo que é bom, é meio ruim às vezes para quem não tem a prática, né? Eu não tinha prática porque eu não estava fazendo redação para a Sebrasp, sim só para treinar para a FGV. Então, meu primeiro erro que vocês podem aprender não pulem de banca em banca de concurso, tá? Se você vai fazer um concurso para determinada área, já tem banca definida, ou já tem banca, né, ali prevista, fique naquela banca. Só se você tiver muita experiência, muito estudo acumulado, aí sim, mas caso contrário, minha recomendação é não fique pulando de banca em banca. O próximo tópico que eu quero falar aqui é meu preparo de um ano que foi. Eu fiz o concurso TSE, não passei, né? Como eu disse, a Sebrasp, ela tem aquele método, né, de quando você erra uma, anula uma, acerta. Então, assim, eu acertei metade da prova da Sebrasp, eu acertei metade da prova e errei metade da prova. Olha aí, né, que legal. E aí, né, foi, né, você já sabe. Então, assim, a banca da Sebrasp, a Sebrasp em si, na minha humilde opinião, ela é uma banca onde você tem que ter tempo de estudo, né? Claro, cada um é cada um, pode ser que um ano para um seja muito, um ano para outro seja pouco, né? Isso vai depender muito do tipo de concurso que você vai fazer. Por que eu falo isso? Eu fiz o do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né? Fiquei um ano preparando praticamente. E quando eu fiz esse concurso, eu senti diferença nos 2 cargos. Eu fiz para oficial de justiça e para técnico judiciário, tá? E aí, o que aconteceu? Para técnico judiciário era uma prova de nível médio, eu passei, beleza. O que aconteceu é que o sol saiu, agora eu vou ter que... E o que eu senti? Os cargos eram diferentes. Para a prova de oficial de justiça que eu fiz, o meu preparo de um ano ali, tudo que eu tinha estudado, pareceu nada. Eu cheguei na prova para fazer a prova, uma prova lascada de difícil, lascada. Então, assim, o nível estava muito acima do que eu estava estudando, praticamente. E aí que eu falo o tempo de estudo. Então, assim, se você almeja fazer um concurso, né, de um cargo muito alto, digamos assim, né? Eu quero fazer concurso para magistratura. Beleza, você tem que observar, a primeira coisa que você tem que observar é o seu tempo de estudo. Se você já tem mais de um ano estudando, cara, vai lá e faz. Pode ser que um ano seja suficiente para você, pode ser, mas também pode ser que não, porque, como eu sempre digo, no concurso público, a banca ela não quer te aprovar, ela quer te reprovar. As perguntas vão ser para te reprovar. Então, assim, você tem que ter experiência, não só experiência com provas, como também um tempo de estudo muito acumulativo. Você tem que ter uma experiência
estudando num nível, digamos assim, numa média da concorrência. Porque geralmente essas pessoas que fazem concurso para cargos altos, digamos assim, são pessoas que já estão estudando há 5, 6 anos, já vieram de muitas e muitas reprovações. Claro, tem aqueles que se preparam 1 ano, 2 e passa, sempre tem, né? Mas também tem aqueles caras que estudam 10 anos para passar num concurso assim. Por quê? Porque geralmente a prova é muito difícil. Então a minha conclusão é o seguinte, eu saí da faculdade, me preparei 1 ano, né? Para técnico judiciário, eu achei a prova tranquila do TJMT. A prova do TJMT está aqui, técnico judiciário. Eu achei tranquilo. 1 ano, assim, eu acho que se você for fazer um concurso de nível médio, cara, 1 ano vai ser mais do que suficiente. Eu achei tranquila a prova. Só não o português, porque o português FGV só Deus entende, só eles entendem, né? Tá? E oficial de justiça eu não achei tão bom assim, né? Oficial de justiça já é uma prova, cara, foi uma prova assim para quem já estava estudando há 5 anos só para oficial de justiça, sabe? Inclusive o perfil de quem passou nessa prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para oficial de justiça foram essas pessoas que estavam estudando já há mais de anos e anos, né? Que já tinha uma experiência, digamos assim, com concurso e estudos mais elevados, né? Então assim, não só estudo que conta no concurso, experiência também, porque na hora da prova, você vai fazer uma prova dessa, é muito mais, como vou dizer assim, é diferente, né? Outra coisa que eu já quero falar é que você tem que ter um preparo mental muito grande das provas, né? Por que eu falo isso? Porque na hora da prova, você tá ali, por mais que você tenha estudado, se você ficar nervoso, você não vai conseguir pensar direito. É isso, né? Tem algumas pessoas que falam, mas eu só funciono sob pressão. Não. Eu acho que tem gente que funciona sob pressão? Tem, mas assim, não é recomendável. Por quê? Porque o seu cérebro, né, vai ficar um pouco mais agitado. Então, assim, detalhes que você pegaria com o cérebro calmo, você não vai pegar com o cérebro agitado. Então, tem que ter um preparo mental, tem que ter uma experiência, sabe? Tem que ser calejado mesmo para fazer esses concursos. E quando eu falo para fazer esses concursos, estou me referindo a concursos de cargos altos, então assim, magistratura, promotoria, procuradoria estadual, enfim, delegado, né? Esses cargos, esses concursos com cargos muito altos, muito elevados, com mais responsabilidade, você tem que ter um preparo, né? Já diferente, né, de um concurso de nível médio. Não estou aqui querendo falar que o concurso de nível médio ou nível superior um é melhor que o outro, não. É só para a gente comparar o tempo de estudo que a gente tem que ter. No concurso de nível superior, geralmente você tem que ter um estudo mais aprofundado e com mais experiência do que um concurso para nível médio. Tá. E aí eu fiz o concurso do MPU, né? Vou pegar aqui a prova do MPU, que está aqui, que foi a prova mais recente que eu fiz, né? E o que aconteceu com esse concurso que eu fiz? Bom, como eu disse, foi um concurso, fiz para analista do MPU, foi um concurso muito difícil. O português do MPU foi uma coisa assim que, pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu, eu estudei português para o MPU e eu fui muito mal, sabe? Acho que eu e a torcida do Flamengo, né? Mas enfim, e assim, o concurso do MPU foi para quem já estava estudando há mais de 5 anos, ou essa média. Porque foi um concurso muito difícil, com questões muito densas, digamos assim, questões assim que eu estudei e eu cheguei lá e falei, cara, não vi isso aqui no meu estudo, não vi mesmo, sabe? É muito conteúdo para pouco tempo, né? Então, assim, foi um concurso para quem já estava estudando exatamente só para esse concurso há mais de 1 ano, 2, 3, tá? Eu acho que até quem estava estudando para 1 ano, eu acho que achou difícil essa prova. Por quê? Porque foi uma prova muito complicada em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos, assim, português deles, da FGV, já era de esperar que horrível, mas as outras questões, né? Muito conteúdo. E isso, às vezes, dificulta na hora do concurso. Como eu já disse, quem tem experiência com concurso, cara, achou essa prova fácil. Agora, quem é iniciante, como eu, né, cara, foi a prova mais difícil que eu fiz da minha vida, cara.
Sério, mais difícil da minha vida. Minha outra dica, não fique pulando de cargo em cargo, almeje um cargo, né? Já vou aqui dando uma dica aqui para vocês. Escolha sempre um cargo, né? Uma área, né? Primeira coisa que você tem que fazer, escolher uma área que você quer estudar. Ah, eu sou bacharelado em Direito, ou sei lá o quê, e aí eu quero estudar para um determinado cargo. A primeira coisa que você tem que pensar é a área que você quer estudar. Se for para a área judiciária, então aí você estuda para a área judiciária. Dentro da área judiciária você, obviamente, vai escolher o cargo que você quer. Por que eu falo isso? Porque é muito mais fácil você delimitar onde você quer chegar do que você ir estudando e fazendo um monte de coisa. Não dá, tá? Não dá mesmo. Então, não fique pulando de cargo em cargo, não. Escolhe uma área primeiro, área judiciária. Eu quero ser, sei lá, promotor. Escolhe a área judiciária e estuda para promotor. Vai embora. Né? Porque a linha de raciocínio do estudo que você vai fazer, ela já vai ser melhor. Né? E aí eu quero falar um pouco das estratégias de estudo que eu utilizei para fazer esses concursos. Eu acho que o principal erro que eu fiz foi demandar tempo, né? Como eu disse, concurso você tem que ter tempo mesmo, né? Não é à toa que alguns concursos eles exigem de você uma experiência jurídica, porque você tem que ter tempo, né? Dependendo do cargo, a complexidade, mesmo que você passe, se você não tiver tempo de estudo, você não vai conseguir. Tempo de estudo, eu acho que precisa mais de tempo de estudo, né? Precisa de uma maturidade maior, querendo ou não. E as estratégias que eu utilizei foi basicamente o seguinte: fazer simulados. Faça simulados, tá? Quando você for fazer um concurso, independente do nível do concurso que for fazer, cara, você tem que fazer simulados, muitos e muitos simulados. Tente fazer pelo menos um simulado na semana, sabe? Pelo menos isso, né? Simulados e estudar redação também. Se o seu concurso tem, né, parte da redação, cara, estuda redação junto com o simulado, vai ser muito melhor também. E você tirar um dia, né, outra coisa também, você tirar um dia para estudar só português, eu acho isso muito válido, né, porque dependendo da banca que você for pegar para fazer o concurso, cara, a banca vai inventar um monte de coisa em cima do português, como é o caso da FGV. Então, tirar um dia só para estudar português, cara, é essencial. Outra coisa que eu quero falar, resolver questões, no mínimo de 5 a 10 questões por dia, né? O que eu costumo fazer, o que eu já, né, estratégia aí, você pegar aí as matérias que você tem, né, dividir na semana e ao final de cada matéria, você tenta fazer pelo menos ali 5 questões, sabe? Em cima daquilo que você estudou, tá? Isso é bom porque no concurso público você tem que aprender a resolver questões, não é só estudar. Você tem que saber resolver questão, você tem que saber como que a banca cobra aquela questão e como que você vai resolver aquela questão, tá? Outra coisa, né, que acho que é primordial de todas, estabelecer uma rotina de estudo. Você precisa estabelecer uma rotina de estudo para começar a estudar para concurso público. Ah, mas eu não tenho tempo para estudar, não sei o que, meu dia a dia é muito corrido. Cara, você tem que estudar pelo menos um dia, velho. Ah, sei lá, não tenho tempo durante a semana, velho, estuda no sábado e domingo, sabe? Eu sempre digo que estudar pouco é melhor que não estudar nada. Se você tem só 15 minutos para estudar, então estuda aqueles 15 minutos, entendeu? E a última dica que eu dou, né, como estratégia de estudos, que funcionou para mim, pode funcionar para você, é fazer resumos ou mapas mentais, né? Tem muita gente que, em vez de fazer resumo, gosta de fazer mapa mental. Eu gosto de fazer resumos. Faz um resumo ali, mas quando eu falo para fazer resumo, é para fazer o seu resumo. Não é o resumo que você compra, não, é o seu resumo. Faz um resumo personalizado. O que eu gosto de fazer? Faço um caderninho. Fiz um caderninho, né, no Word de uma determinada matéria e ali eu vou colocando o que eu aprendi. Então ali, por exemplo, direito constitucional, eu coloco tudo ali, desde o básico do direito constitucional, desde os princípios até o mais avançado. Você vai fazendo aquele resuminho e aí no final você vai estudando aquilo, né? Você pode colocar uma jurisprudência que você acha pertinente, uma lei, né? E ali você vai colocando o seu resumo, né, de forma mais personalizada, de uma forma que você vai entender. E também facilita na hora de você estar na reta final do concurso, você estudar. Então, na reta final do concurso, cara, você vai pegar esse resumo que você já fez, de todos os estudos que você já fez anteriormente, e vai estar ali
vai só ler, né? Vai ler, anotar, ler, e aí você vai, sua mente, né? Conforme você anotou, então sua mente já vai fazer vai recordar de uma forma mais fácil, digamos assim. Para finalizar esse vídeo, eu quero colocar algumas reflexões, tá? Algumas reflexões que antes de você fazer um concurso público, você tem que ter em mente, tá? A primeira reflexão que eu quero que você tenha em mente quando você for fazer um concurso público, independente da área, é que reprovação é regra em concurso, nunca é exceção, tá? Não vai pensando que, eu estudei ali, estou preparado, você vai chegar confiante, cara, beleza, mas não vai pensando que você vai passar de primeira. Não. Em regra, em concurso público, cara, é você reprovar. A banca, eu sempre falo, eu sempre digo, que a banca ela não quer te aprovar, ela quer te reprovar. E você tem que mostrar para a banca que não vai reprovar, que você vai ser aprovado, porque as perguntas da banca é para te eliminar, né? Essas perguntas, não é à toa que surge muito recurso em concurso, né? Quando às vezes você faz uma prova e aí você vê muita polêmica, tem muito recurso de pergunta nesse concurso e tudo mais. Cara, por que tem muito recurso? Porque a banca vai inventar em cima das questões, ela nunca vai deixar uma questão fácil, ela nunca vai perguntar algo óbvio, ela sempre vai complicar e vai querer saber se você vai descomplicar aquilo. Então, fique tranquilo, se você fez um concurso que estava se preparando muito tempo e reprovou, cara, primeira coisa, ter calma, né? Depois de você ter chorado, você vai ter calma e analisa aquilo que você errou. Faltou eu estudar mais isso, aquilo, né? Enfim. Outra reflexão, tenha tempo e experiência com provas, tá? E quando eu digo experiências, não é você fazer simulados, não. É você realmente fazer prova, né? Então, se você tem condições, cara, saiu o concurso, vou lá fazer, faz só por fazer, sabe? Para você sentir aquela pressão, para você sentir o real, você tem que vivenciar aquilo, né? Então, eu acho que é muito importante você fazer isso, porque aí você vai calejando e você vai ficando mais calmo com o tempo, né? Você vai entendendo como funciona, você vai vendo, né? Enfim, é muito importante você fazer isso. Outra coisa, concursos públicos, ninguém tira 10, ninguém gabarita concurso público. Afinal de contas, eu sempre digo, se você for fazer um concurso público e tem essa mentalidade, não, eu tenho que tirar, tenho que gabaritar, cara, você está começando errado já, você já está pensando errado. Concurso público, você tem que tirar a média para você estar dentro, para você passar. Se você tirou a média para você passar, beleza, cara, beleza. Pode ser que demore para te chamarem? Pode ser que demore, mas pelo menos você passou. E quase todo concurso aí que eu vejo chama todo mundo. Então, assim, não fica com aquela, eu tenho que tirar mais que todo mundo. Cara, não pense nisso, sabe? Pense no quê? Cara, eu vou chegar lá e vou tirar o tanto que eu preciso para estar dentro, para passar. Depois você vê isso aí, cara. Depois é detalhe. Aí eu quero finalizar esse vídeo agora com uma frase, né, do professor Aragoni, né, do Gran Curso. Quem é assinante do Gran Curso vai saber que com uma aprovação, quando você é aprovado no concurso, toda a sua burrice caduca. Eu acho que é mais ou menos assim a frase, eu não sei, esqueci como que é a frase na verdade. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem está começando a fazer concurso, enfim, comenta aí quanto tempo você já faz concurso, se você é iniciante, o que você acha, quais dicas, deixa também aí, né? Se você tem experiência com prova, deixa aí sua dica, cara, no comentário aí, tá? Suas dicas de estudo, dica com experiência, tá? Se inscreve no canal, né, para ajudar a gente aí a alavancar aí, né? Ajuda aí, pô, ajuda, não custa nada se inscrever. Você apertar no botãozinho de se inscrever, dá o like, me segue nas redes sociais que vai aparecer e é isso. Finalmente esse vídeo saiu e é isso. Valeu, até a próxima.